Albino Santos de Lima, conhecido como serial killer de Maceió, confessou mais um homicídio e o número de vítimas sobe para 18. Dessa vez foi a idosa Genilda Maria da Conceição, de 75 anos, assassinada na frente do neto de 10 anos. Chama atenção que o suspeito inocente por esse crime vai ser julgado no tribunal do júri nos próximos dias. Pera, eles vão julgar o suspeito inocente. Ok, vamos lá. Daiane vai nos contar essa história aqui no Plantão do Meteoro. Dai, vão julgar o suspeito que já se sabe que é inocente, é isso? Então, agora, mas não, por quê? Porque o serial killer, né, de Maceió, que ele é chamado de serial killer de Maceió, gente, porque foi um caso inédito, foi, né, assustador, e não por um motivo positivo, né? Quando o Abílio foi preso, suspeitava-se ali de 10 assassinatos ligados a ele, mas só que esse número ele vem aumentando a cada depoimento, chegando agora a 18, e exatamente esse é o ponto, né? Inicialmente, a polícia não ligava o caso, né, dessa senhora, dessa idosa, ao Abílio, porque, preferencialmente, as vítimas dele eram vítimas muito jovens, em idades ali de 17 até 35 anos. Então, ele tinha uma preferência, ele tinha, por mais aleatório que parecesse, as vítimas do Abílio eram escolhidas de alguma lógica e partir da cabeça dele, tá, gente? Apenas do Abílio. E aí, nesse caso da senhora de 75 anos, aconteceu em 2019, já tinha uma pessoa que estava presa e respondendo por esse crime, o que é um absurdo pensar que isso aconteceu. E só quando o Abílio agora vem falar, né, vem a confessar mais um caso, mais um crime, a polícia também começou a rever alguns crimes que tinham acontecido. Nesse caso, logicamente, a pessoa que estava presa, que é o Antônio Guilherme dos Santos, ele sempre declarou que era inocente. Então, ligando os pontos, identificou-se que a Genilda ela não tinha sido assassinada, então, pelo Antônio, e sim pelo Abílio, e ele chegou a confessar. No momento já são 18 homicídios e 6 tentativas de homicídio que a Polícia Civil de Alagoas aponta que o Abílio teve ligação, teve culpa, né, que o Abílio tentou, né, 18 vítimas, gente, e 6 tentativas. O Antônio, e detalhe também, né, tinha uma criança na casa, que era o neto da idosa, e o menino de 10 anos acabou reconhecendo o Sofia. Eu vou te pedir, por favor, para trazer a matéria do Terra, a gente já até mostra. O menino de 10 anos, ele reconheceu o Antônio como autor, né, do assassinato da avó. Então, esse homem ia agora para a júri popular, só que o júri seria do dia 6 de março, ou seja, na próxima semana, e foi adiado justamente pelo fato do Antônio ter feito essa declaração. Então, aí, certamente... Antônio não, perdão, gente, Abílio. Certamente o que vai acontecer é a declaração de inocência do Antônio, mas ele ficou preso já todo esse tempo. E aí, um detalhe, tá? A gente tem informação agora de que o Abílio declarou esse assassinato no dia 25, a publicação da matéria, ou seja, nesta semana. No entanto, talvez, se o Abílio tivesse demorado mais algum tempo para falar sobre isso, o Antônio já teria sido julgado. Sabe por quê, Sofia? Porque o primeiro julgamento do Antônio teria acontecido no dia 18 de fevereiro. E esse julgamento do 18 de fevereiro foi remarcado para o dia 6 de março. Ou seja, o Antônio já poderia, inclusive, ter sido condenado a alguma sentença, o que seria ainda muito mais complicado de reverter posteriormente, de anular posteriormente, mas sim, né, com a outra pessoa confessando o crime, a gente acredita, né, ou pelo menos o rito do judiciário é esse, que o Antônio agora ele seja absolvido e o processo todo seja anulado. Então, ele sai como se não tivesse nenhum tipo de problema com o judiciário, mas o tempo que essa pessoa perdeu, já que o Antônio, desde 2019, está preso, é de se pensar nesse absurdo. E aí, Ana, eu vou te pedir, por favor, para trazer, né, a matéria que foi quando o Abílio acabou de ser preso no Maceió, sobre a repercussão ali que a polícia fez, como encontrou, como adentrou a casa. Vamos ver um pouquinho como foi?
Bora lá. Polícia! Polícia! Acho que essa informação é muito importante, né? Que o Abílio escolhia as vítimas preferencialmente através de perfis nas redes sociais, no Instagram. Ele tinha como preferência mulheres morenas, que eram jovens, né? O perfil, como eu falei, é um perfil de 17 a 35 anos. Mulheres geralmente jovens, bonitas, né? Como ele declarou, inclusive, gente, que a escolha de perfil era mulheres jovens e bonitas. Por isso que a própria polícia inicialmente não ligou, né, esse homicídio a ele, de eu acredito que se ele não tivesse dito que estava na região, algo que fizesse a polícia ligar, e a polícia de Maceió, né, de Alagoas, está fazendo um trabalho bem interessante de fazer esse mapeamento. E esse número, segundo o delegado, ele pode ser ainda muito maior, porque eles estão fazendo um processo que eles chamam de quebra-cabeça. Beleza. E é isso, a gente tem... E, Sofia, acho que a gente precisa destacar uma coisa. A gente tem no Brasil uma ideia punitivista muito grande, né, muito grave. Inclusive, todos nós pensamos, quem seria capaz de matar uma senhora de 75 anos na frente de um neto de 10? Essa pessoa merecia, inclusive, a cadeira elétrica. E aí eu volto só a dizer essa informação, tá, de que o Abílio agora, quase no final de fevereiro, depois, inclusive, do dia do julgamento, primeira data que foi marcada do julgamento do Antônio, ele confessou, né, que tinha cometido o crime, e o Antônio já seria julgado agora na próxima semana no júri popular. E o júri popular, ele é considerado, ele é caracterizado justamente pelos crimes hediondos, os crimes de homicídio, os crimes com qualificação, e é muito difícil uma pessoa acusada de um homicídio bárbaro ser liberada, ser considerada inocente no júri popular, porque aí, de fato, você mexe com algumas outras estruturas, é realmente muito complicado. Então, fica só esse alerta, né, porque a gente muitas vezes traz uma ideia punitivista que não cabe, e a gente precisa esperar que a própria justiça, a própria polícia faça o seu trabalho, mas essa mesma polícia errou lá no caso do Antônio, né, no caso dessa senhora em 2019. Então, é complicadíssimo. E eu não vim trazer solução não, tá, gente? Desculpa, eu não vim trazer solução. Eu entendi que vocês esperavam uma solução, mas não vai acontecer uma solução. Porque não dá para confiar no judiciário, não dá para confiar na polícia, então em quem você confia? Então, acho que a gente precisa de alternativas aí para a nossa sociedade. É complicado, né, Dai? Porque a gente tem muito aquela ideia de que existe uma questão da impunidade. E, de fato, para alguns tipos de crime, para alguns tipos de suspeito, existe, de fato, uma questão de impunidade. Por outro lado, existe também um risco muito grande de termos pessoas que não cometeram crimes nenhum e que foram detidas e que ficam presas sem sequer terem sido julgadas. A gente sabe que eu não vou saber, eu não vou arriscar nenhum tipo de porcentagem aqui, porque eu não sei de cabeça, mas a gente sabe que existe uma porcentagem considerável de pessoas que estão presas apenas como prisão preventiva, aguardando julgamento há muito tempo. E, tecnicamente, nós não sabemos se essas pessoas realmente são culpadas. E daí tem toda a questão de que a gente sabe que acontece de plantarem droga, plantarem armas na mão de pessoas, a polícia faz isso, a gente sabe que acontece muito erro na identificação de pessoas, identificação visual. Então a gente acaba tendo dois problemas paralelos aí, um problema de uma sensação muito grande de impunidade que em algumas situações realmente é justificável, alguns tipos de crime, alguns tipos de suspeito, é perfeitamente justificável essa sensação de impunidade, ao mesmo tempo que existem outras situações, outros tipos de crime na qual as pessoas estão sendo presas loucamente sem que a gente sequer saiba se elas realmente são culpadas ou não. Como resolve isso? Não é uma solução simples. Não é uma solução simples, especialmente porque qualquer discussão nessa seara de segurança pública vira uma bagunça, porque é uma coisa que envolve muitos os afetos das pessoas, e com razão, porque quem nunca foi vítima de violência?
A gente sabe que vai envolver os afetos e daí fica pior ainda. Enfim. Saímos com mais problemas do que soluções, daí. Saímos, Sophie, infelizmente, mas um outro lado, pelo menos agora o Antônio vai poder voltar para sua família, né? Então, tem um lado positivo de alguém que vai conseguir, de alguma forma, retomar a vida, e certamente as pessoas vão aparecer e dizer, jurídico, sim, eu acho importante que o Estado seja responsável por essa interrupção aí de vida, porque não tem como não ser uma interrupção de vida, né? E também não dá para criminalizar nem culpar uma criança de 10 anos por esse reconhecimento, quando a avó foi assassinada em sua frente, né? É isso, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que logo, logo a gente está voltando com mais notícias no Plantão do Meteoro.